Agora, 6 horas 24 minutos, 26 graus. Estamos de volta com a notícia de frente. E como eu anunciei, a gente recebe neste bloco o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. Mas quem vai fazer a primeira pergunta, eu peço licença para o Lúcio, para o professor Haroldo, é o Antero Paes de Barros, que está com a gente via internet. O Antero aí na casa dele, ele que faz parte do grupo de risco, então está isolado, está se cuidando. Não é isso, Antero? Que bom te ver, que bom ter você aqui numa Notícia de Frente. Bom dia! Bom dia, Nayara. Uma alegria enorme te ver. Muito mais magra do que quando eu estava aí. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a todos. Ao secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. Bom dia, Antero. Faz a primeira pergunta, então, para o secretário Gilberto Figueiredo, ele que está no estúdio anexo aqui ao nosso, né, também por conta aí das regras de isolamento, distanciamento. O pessoal não acha, mas aqui tem 1,5 m, viu, Antero, entre eu, Lúcio e o professor Haroldo. Então, Antero, por favor, fique à vontade para perguntar para o secretário. Tá, secretário, bom dia, é um prazer enorme falar com o senhor. Eu quero dizer que tenho acompanhado diariamente os boletins que o senhor publica na rede social. E o boletim de ontem, no domingo, mostrava exatamente de que havia tido uma diminuição da parte dos casos aqui em Mato Grosso. Eu quero saber se esse índice é para a gente comemorar o achatamento que está acontecendo. Essa é uma pergunta e eu gostaria que o senhor também fizesse um comentário sobre a decisão da prefeita de Sinop, que lá, exceção da escola, liberou geral. O comércio está liberado lá para trabalhar. Isso se enquadra dentro daquela preocupação do governo de Mato Grosso com relação à questão do comércio no interior? Bom dia, secretário. Bom dia, Antero, bom dia, Lúcio, Nayara, professor Haroldo e todos aqueles que nos acompanham aqui na Notícia de Frente. Em relação ao boletim, os dados de Mato Grosso realmente são dados que nos dão um certo otimismo, né? Nós estamos conseguindo, via as decisões de confinamento, a praticamente achatar bem essa curva e dar mais um pouco de tempo para que nós possamos melhorar a nossa infraestrutura, a nossa rede de assistência, para aquele momento que se espera seja um pico maior, onde há um agravamento das infecções no estado de Mato Grosso e o número de casos deve subir significativamente. Nós temos uma série de ações sendo realizadas nos nossos hospitais regionais, a construção de novos leitos lá no Hospital Metropolitano em Várzea Grande, aquisições que ainda estão a caminho do Mato Grosso. Para isso, a gente precisa efetivamente que, nesse momento, a população continue atendendo a nosso apelo para ficar em casa. Em relação a essa possibilidade de Sinop, eu vejo com uma certa preocupação. Sinop já tem 3 casos confirmados, são casos de profissionais que atuam na área da saúde, enfim, ainda estão em quarentena, e nesse momento não seria salutar um afrouxamento das decisões, mas conforme o decreto, são decisões que estão afetas aos prefeitos municipais. Eu sei que existe uma pressão muito grande da área do comércio para que haja uma liberação das atividades econômicas, e a prefeita a Rosana lá de Sinop deve ter analisado com bastante carinho para que tome essas decisões, que é estritamente de sua responsabilidade. Certo. Secretário, a gente também está recebendo várias mensagens aqui via internet, pelo WhatsApp, mas eu vou deixar o Lúcio e o professor aí fazerem as perguntas antes da gente abrir para os telespectadores. E já convido os telespectadores a participar pelo WhatsApp que está aí na tela. Bom dia, secretário Gilberto Figueiredo. Bom dia. Eu fiz esse questionamento logo antes da entrevista e agora vou fazer diretamente a você essa pergunta. Por que é que essas medidas de isolamento, distanciamento social e medidas de prevenção só servem para supermercados, drogarias e postos de gasolina? Será que essas medidas não serviriam para o comércio como um todo e, de certa forma, já amenizar a questão econômica que a gente já vem sentindo? Você viu a participação aqui
do nosso telespectador dizendo não tem dinheiro para pagar o salário e não tem dinheiro para pagar o aluguel desse mês. Igual ele, existem vários empresários na mesma situação. Por que é que o distanciamento social e a prevenção que é utilizada no supermercado, na drogaria e nos postos de gasolina, aquilo que é liberado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, não serve para outros estabelecimentos? Olha, eu quero crer que o maior número de estabelecimentos liberados geraria, com certeza, um maior número de pessoas circulando na cidade. É justamente essa circulação que as autoridades municipais e estaduais têm evitado nesse momento. É claro que determinadas atividades que estão interrompidas, se houvesse uma disciplina de atendimento individual, mantendo um certo distanciamento entre as pessoas, usando máscara, poderiam ser realizadas. Mas é muito difícil hoje você balancear isso, liberando para que todas as pessoas saiam de casa e possam fazer aglomerações. Eu sei que é um momento muito difícil, as atividades econômicas estão interrompidas, algumas áreas vão sofrer muito nesse período, mas as decisões que são tomadas nesse momento, elas são de preservação da vida. E o grande esforço que se faz é para que haja um achatamento dessa curva, do agravamento dessa disseminação do coronavírus. É de conhecimento público as dificuldades que tem o país, e não diferente do estado de Mato Grosso, com a sua assistência na área da saúde, com a disponibilização dos leitos de UTI, e especialmente dos leitos que serão dedicados a atendimento às pessoas com agravamento. Nós precisamos ter um número bem menor no estado de Mato Grosso, face às nossas dificuldades, todos os aspectos, de importação de equipamento, na compra que fizemos no Brasil, no exterior. Nós estamos trabalhando muito para conseguir dar total assistência à população, e essas medidas desconfortáveis no campo econômico agora, elas visam principalmente proteger mais as pessoas, salvar vidas e melhorar a nossa capacidade de atendimento na hora que for o pico maior dessa infecção. Secretário, na semana passada, o senhor anunciou o seguinte, que a partir do momento que fossem aí confirmados, né, os 50 primeiros casos aqui de pessoas contaminadas aí com o coronavírus, o Estado faria uma projeção mais detalhada sobre o avanço dessa pandemia aqui em Mato Grosso. O que pretende, qual a importância dessa projeção, que pelo que o senhor falou, como já tem 60 casos, ela agora vai ser feita. É isso? É isso. Agora nos permite ter uma avaliação um pouco mais fidedigna da situação, buscando fazer um rastreamento, um georreferenciamento desses casos, aonde está os principais problemas e para onde a epidemia está se caminhando, a ponto de que o governo do estado possa adotar medidas. Agora nós estamos no momento em que nós precisamos olhar para o estado como um todo, verificar onde nós temos os vazios assistenciais que demandarão de outras iniciativas do governo do estado, como contratação de leitos clínicos e leitos de UTI. Já na semana passada, o governo do estado, nós publicamos uma portaria que nos permite contratar leitos de entidades de hospitais privados para sanar essa deficiência assistencial que temos em alguns estados. Então, assim, daqui para frente é um monitoramento que possa nos dar, vamos dizer assim, possibilidade de mudar a estratégia, de criar novas estratégias para que a gente possa ter uma cobertura estadual um pouco mais coesa. Secretário, a gente tem muita participação aqui, inclusive denúncia, daqui a pouco eu vou com os telespectadores, mas antes uma pergunta que é geral aqui sobre o transporte coletivo. Todo mundo assustado e com medo com essa nova determinação, sem saber se vai conseguir chegar ao trabalho. A determinação de que 10% aqui em Cuiabá do transporte vai ser destinado a profissionais de saúde e os outros 20% aos trabalhadores essenciais mediante comprovação. Como que o Estado vê isso? Já que o próprio governador Mauro Mendes chegou a falar de que deveria ser aumentado a frota justamente para atender a demanda, para que todo mundo conseguisse ir sentado, para que não houvesse aí lotação e também aglomeração dentro do transporte coletivo. Considerando que temos uma série de atividades permitidas e principalmente aquelas essenciais, né, com maior atendimento na área da saúde, na área da segurança, é importante que aqueles que precisam ir trabalhar e podem ir trabalhar tenham condições de locomoção. A redução da frota ao nível de 30%, ela não contribui para isso, porque com o menor número de ônibus circulando, vai lotar os ônibus, aí as pessoas vão estar muito próximas. Nesse momento, é a necessidade que aumente o número de ônibus para que isso possa permitir uma disciplina maior
limitando o número de passageiros por ônibus, fazendo um distanciamento. É importante que a população e as autoridades entendam que há uma necessidade, pelo menos mínima, de funcionamento de algumas estruturas no município e no estado para que a gente possa trabalhar, né? Senão nós não vamos ter chegando às nossas unidades os profissionais da saúde que vão estar no pelotão de frente. Nós temos obras acontecendo de forma importante no estado de Mato Grosso, criando infraestrutura para atendimento. E existem aqueles fatos que não deixam de ocorrer, né? Pessoas continuam necessitando e demandando por serviços médicos nas unidades básicas de saúde, nos hospitais. As outras doenças e outros fatos na área da saúde não deixam de acontecer porque chegou o coronavírus. E as pessoas precisam, no mínimo, ter capacidade, possibilidade de transporte para chegar até um hospital, até uma UPA ou até uma unidade básica de saúde para vacinação, etc. Por isso sim, preocupante essa dificuldade que tem as pessoas hoje de poderem circular na cidade, principalmente naqueles que estão trabalhando nas áreas mais, vamos dizer assim, básicas, que necessitam estar em funcionamento. Certo, vamos voltar com o Antero, rapidinho, vamos lá com o Antero. Antero, pode fazer sua pergunta, nos ouve, o Antero, que está via internet com a gente aí, aqui no A Notícia de Frente. Antero? Secretário, eu quero lhe perguntar o seguinte, com relação à questão de leitos de UTI. O senhor anunciou ontem e que está concluindo dentro de 20 dias 210 leitos no Hospital Municipal Metropolitano, aliás, no Hospital Estadual Metropolitano em Várzea Grande. E que desses 210 leitos, 30 serão para UTI. Foi feito um levantamento pelo Tribunal de Contas do Estado que tem 32 UTIs públicas no estado de Mato Grosso. Quer dizer, nós iríamos para 62 UTIs públicas. Duas perguntas. Uma, essas UTIs ficando prontas, já tem equipamentos para essas UTIs? Já tem respiradores para essas UTIs? 20 dias vai ficar pronta. E aí, o que vai equipar as UTIs já estão em Mato Grosso? Ponto 1. Ponto 2, o Estado tem um levantamento de quantas UTIs podem ser disponibilizadas ou possuem a iniciativa privada? São essas duas questões. Sim, Antero, todas as nossas unidades que estão sendo preparadas, algumas já prontas, inclusive recebendo pacientes, elas estarão sendo equipadas assim com os respiradores. É importante frisar à população que somente na Várzea Grande a iniciativa é de 30 leitos de UTIs, 40 leitos de UTIs no Hospital Metropolitano. Lá já tem 10, nós vamos adicionar mais 30, são 40. Também estamos negociando com a Prefeitura da Várzea Grande para colocar mais 10 leitos de UTI lá na UPA do Cristo Rei, que vai ser também uma porta de entrada para pacientes Covid. Nós temos mais 30 leitos na Santa Casa, aqui no Hospital Estadual Santa Casa. Enfim, nos hospitais sob tutela do Governo do Estado, nós teremos aproximadamente 120 leitos de UTI, somado a algo mais de 100 leitos que serão disponibilizados pelo município de Cuiabá e também pelo Hospital Júlio Miller. Nós já temos praticamente mais de 200 leitos de UTIs assegurados que teremos, né? Esses leitos estão programados em curto prazo, agora até o próximo final da semana, depois médio prazo daqui 15 dias e longo prazo daqui 30 dias. Além disso, o Governo do Estado publicou uma portaria que nos permitirá a contratação de leitos nas unidades privadas. Existe mais de 600 leitos de UTIs em unidades privadas no estado de Mato Grosso. Nós vamos analisar regionalmente a nossa necessidade e aguardar agora, após a publicação, também que haja o interesse das unidades hospitalares privadas, já que elas estão com uma baixa capacidade de ocupação nesse momento, né? A maioria dos hospitais do nosso estado caiu bastante a taxa de ocupação, então os leitos que estão ociosos poderão ser contratados pelo governo do estado. Eu acredito que nós não teremos falta de leitos para atender os pacientes agravados de coronavírus no estado de Mato Grosso. Secretário, vamos falar de cura ou tentativa de cura. Hoje existem 52 centros de pesquisa científica no mundo, de certa forma avançada, Israel, Alemanha, buscando a cura do Covid-19. Israel bastante avançado na pesquisa, né? Como é que o Brasil, como é que o estado de Mato Grosso está administrando essa questão da aplicação da indicação da hidroxicloroquina
e agora, recentemente, da ivermectina, considerando que o FDA, que é um instituto bastante regulador nos Estados Unidos, importante nos Estados Unidos, já liberou, de certa forma, a aplicação disso lá e tem dado bons resultados. Eu tenho acompanhado isso de perto. Como é que o Estado está administrando esse tipo de medicamento aqui no estado de Mato Grosso? Até o prezado momento, o único medicamento que está à disposição para, ainda de forma experimental, o tratamento do Covid-19 é a cloroquina, né, que já foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, já recebemos um lote de comprimidos e já está sendo distribuído para as nossas unidades, ou seja, para os hospitais de referência que estão credenciados hoje para atendimento à Covid. Não é uma distribuição generalizada no estado, e sim para os hospitais que estão credenciados a fazer esse atendimento. Existe um protocolo já desenhado, estabelecido pelo Ministério da Saúde, é muito simples, que os pacientes serão atendidos e prescritos pelos médicos. Existe uma forma embrionária, uma iniciativa que está sendo feita nesse momento, que seria a utilização do plasma sanguíneo, né, de pacientes que já foram curados do Covid, e aí existe já também uma abertura do estudo, uma pesquisa para fazer a aplicação desse plasma em pacientes contaminados, para verificar se com isso consegue gerar a tão esperada, vamos dizer assim, imunização desses pacientes. É quase como se funcionasse sob uma vacina. São muitas iniciativas mundo afora. Nós estamos torcendo para que logo alguma notícia boa seja dada, que efetivamente tenha alguma experiência, por mais que mínima, cientificamente, que possa assegurar melhoria do tratamento aos pacientes de Covid. Tem dois pontos que eu acho bastante interessantes, secretário, né? Inclusive estava lendo isso ontem num artigo, num jornal americano. A Austrália, ela conseguiu isolar e conseguiu neutralizar a multiplicação do vírus, né, por meio da ivermectina. Isso é um avanço gigantesco. E Israel, provavelmente, em 8 meses, libera a vacina. Mas para chegar até aqui também, realmente, é uma novela, né? Porque certamente será imunizado primeiro o primeiro mundo, os Estados Unidos, para depois chegar aqui no Brasil. Mas, de certa forma, está todo mundo correndo, isso que é importante, né? É difícil uma vacina ser disponibilizada industrialmente para o mundo todo em 8 meses. Né? Os estudos mostram que normalmente é de 12 a 14 meses, porque precisa desenvolver, precisa ser testada num contingente bastante grande, precisa ter resultados científicos para se tornar uma vacina utilizável. Nós torcemos para que isso aconteça, a população torce, é necessário. Como eu disse, são inúmeras as iniciativas realizadas mundo afora, é uma corrida contra o relógio, para que, se não de forma completa, mas pelo menos parcialmente, algum produto especificamente, algum medicamento possa ser desenvolvido para melhorar a capacidade que tem os médicos de adotar uma terapia que possa ser lograda de êxito. Secretário, temos participação via WhatsApp, na verdade, muita gente preocupada com o pronto-socorro de Cuiabá e com o pronto-socorro de Várzea Grande ao receber esses pacientes. Eu quero primeiro falar de Várzea Grande, porque chega denúncia aqui para a gente, lá de Várzea Grande. Bom dia, pede para o secretário dar uma olhada no pronto-socorro de Várzea Grande. Lá está um caos, pacientes todos amontoados, idosos, jovens, crianças grávidas, nos corredores, e não tem máscara, enfim, está falando aqui que não tem máscara para a população. E aí ela manda a foto, né, da idosa no corredor, outras pessoas ali também nos corredores, isso em Várzea Grande. E tem um outro telespectador que também pergunta se a secretaria tem fiscalizado ou tem pelo menos acompanhado, já que não é de competência do Estado, mas acompanhado o pronto-socorro de Cuiabá, que também vai receber pacientes do coronavírus. Não, a Secretaria de Estado não faz a fiscalização em unidades de saúde de tutela dos municípios, né? A não ser a vigilância sanitária quando há alguma indicação de necessidade disso. O que nós estamos fazendo, e nós também estamos sujeitos a essa fiscalização, os hospitais do governo do Estado, e aqui na capital, o Hospital Estadual Santa Casa, e na Várzea Grande, o Hospital Metropolitano, é que todos nós seremos, vamos dizer assim, objeto de uma supervisão realizada pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público. Essa semana haverá uma reunião para tratamento disso, para que todos que estão disponibilizando os leitos efetivamente sejam supervisionados para saber se estão
com condições técnicas para fazer esse atendimento da forma correta e também para a disponibilização de todos os leitos que vão fazer parte de uma central única de regulação com acompanhamento do Ministério Público para que a gente possa fazer a melhor logística possível de pacientes e desses leitos que estarão aqui na Grande Cuiabá, que estarão em Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Cáceres, Alta Floresta, enfim, Colíder, em todas as unidades nossas que vão disponibilizar leitos para atendimento. Há uma dificuldade grande, essa é uma epidemia que não tem precedente no mundo e no país, a peculiaridade de ser um vírus com alta taxa de contágio dificulta esse atendimento, a necessidade de equipamentos de proteção individual é grande e a escassez no mundo dificulta muito isso, mas nós estamos adotando todas as medidas para que nenhum profissional tenha que expor ao risco sem efetivamente estar com a proteção de vida para fazer o atendimento à Covid-19. Secretário, tem essa ampliação dos leitos lá no Hospital Metropolitano. O senhor falou agora há pouco aí desse decreto que autoriza o poder público a contratar enfermaria, UTIs, inclusive nos hospitais filantrópicos e nos hospitais particulares. A questão é o seguinte: a Secretaria de Estado de Saúde, o governo de Mato Grosso, tem os recursos que serão necessários no enfrentamento dessa pandemia? Há uma determinação do governo do Estado que, nesse momento, a prioridade não é se preocupar com as despesas, com os custos e com a parte econômica, mas, primeiramente, salvar vidas. O governador Mauro Mendes nos determinou que adotasse todas as medidas necessárias para que a população de Mato Grosso tenha assistência devida. E é assim que nós estamos fazendo, contratando todos os serviços que são necessários para funcionamento dessas UTIs nos nossos hospitais. Vamos contratar a partir dessa semana leitos em hospitais privados. Já fizemos aquisição de ventiladores, de monitores, de EPIs, de camas, inclusive estão vindo da China, já as primeiras remessas sendo saídas da China para vir para Mato Grosso. Nós estamos adquirindo 44 ambulâncias para atender, são todas ambulâncias de alto padrão, praticamente são UTIs móveis, e nós estamos fazendo tudo para que a infraestrutura necessária e torcendo para que esses leitos fiquem ociosos nesse período, que a gente não precise efetivamente estar internando as pessoas. Mas se precisar, nós vamos estar preparados. Nós já lançamos um edital de chamamento público, já temos mais de 2.000 profissionais que fizeram inscrição. A partir de hoje nós vamos começar já a fazer o chamamento e a seleção para que eles possam passar por uma reciclagem rápida. Enfim, por parte do governo de Mato Grosso não tem havido nenhum contingenciamento financeiro para que a gente não possa fazer um bom trabalho. Certo, vamos para um breve intervalo, secretário, e na volta a gente continua conversando então com o secretário Gilberto Figueiredo aqui no Notícias de Frente. A gente já volta.